Oi, gente, meu nome é Bárbara, eu sou professora de biologia e hoje a gente vai ter a segunda parte da aula de ciclo de vida vegetal. Hoje a gente vai falar sobre gimnospermas e angiospermas e explicar o ciclo de vida delas. Lembrem-se da parte 1, que eu falei, se você não viu, assista, que as plantas possuem um ciclo de vida alternado, ou seja, uma alternância de gerações, que significa que ela alterna entre fase haploide e fase diploide. E a gente dá o nome de a fase haploide, a gente dá o nome de fase gametofítica, ou seja, fase produtora de gametas. E a fase diploide, a gente dá o nome de fase esporofítica, que é a fase produtora de esporos, certo? Isso aqui, continua aqui nas gimnospermas e nas angiospermas, certo? E agora a gente tem algumas diferenças. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que antes a gente tinha isósporos que produziam gametófitos bissexuados. Agora a gente tem esporos heterosporados, né? Ou seja, são esporos de sexos separados que produzem gametófitos de sexos separados. Então, esporo feminino dá origem a gametófito feminino e esporo masculino dá origem a gametófito masculino, certo? Agora a gente tem essa separação por sexo, né? Ok? E aí, para a gente identificar o que é feminino e masculino, agora a gente coloca na frente do que for feminino, a gente coloca o mega, e na frente do que for masculino, a gente coloca micro. Então agora é megaesporo, ou megásporo, e microesporo, ou micrósporo, megagametófito, microgametófito, certo? Megaesporângio, microesporângio e assim por diante. Então, agora a gente vai ter uma separação, e isso é importante para a gente estudar. Então, vamos começar? O terceiro grupo na escala evolutiva, né, que a gente vai ver agora, é o grupo das gimnospermas. As gimnospermas, quem são os representantes? Né? São araucárias, sequoias, o ginkgo biloba, as cicas, os cedros. Né? Então, a gente conhece uma infinidade de gimnospermas. E a partir desse momento, a gente tem uma total independência da água. Elas são as primeiras plantas que realmente conquistaram o ambiente terrestre e que não precisam da água em nenhuma das suas fases. Lembrem-se, lá nas pteridófitas e nas briófitas, a gente precisava de água para o gameta masculino nadar até a oosfera, né, até o gameta feminino. Agora a gente não precisa mais. Agora tem total independência da água e isso é graças à polinização, certo? A partir desse momento, a partir das gimnospermas, as plantas elas possuem grão de pólen. E esse grão de pólen é o responsável por levar o gameta masculino até o gameta feminino para que haja fecundação. Então, a polinização foi muito importante para a conquista do ambiente terrestre em locais que não têm água presente em abundância o tempo todo. Então, vejam que essa é uma característica evolutiva muitíssimo importante, certo? Bom, a terceira coisa é que elas também têm vaso condutor, isso também é importante, né? Elas têm produção de sementes agora, coisa que a gente não viu nas pteridófitas e nas briófitas. Então, elas têm uma semente, ou seja, um embrião revestido com um tecido de nutrição, né? E agora a gente diz que as plantas são fanerógamas, o que significa que a gente consegue observar os órgãos reprodutores, a gente consegue ver. Antes a gente não conseguia, né? E por fim, o esporófito é a fase dominante, ou seja, a fase produtora de esporos é aquilo que a gente está vendo de uma gimnosperma, certo? Coisa que já existia nas pteridófitas. Lembrem-se, as pteridófitas também tinham o esporófito como fase dominante. Então, como que funciona o ciclo de vida das gimnospermas, né? Lembrem-se que eu falei que a gente tem produção de esporos de sexo separado e assim por diante. Então, a gente tem aqui o nosso esporófito, certo? O esporófito feminino, o esporófito masculino. Aqui eu estou dando exemplo de uma araucária, né, que tem sexos separados, ou seja, uma planta feminina e uma planta masculina. E aí a gente tem aqui a nossa flor. Flor aqui, gente, como órgão reprodutor, ou seja, aquilo que está carregando a nosso gameta, certo? Que vai produzir o nosso gameta. Então, quando é feminino é mega, quando é masculino é micro. Então, o nosso estróbilo, dentro dele a gente vai ter o órgão produtor de esporos, o nosso esporângio,
Lembrem-se que esporângio é o órgão produtor de esporos, né? Então aqui a gente tem o nosso mega esporângio, ou seja, o esporângio feminino, e o microesporângio, o nosso esporângio masculino. Dentro do esporângio, a gente tem células mãe 2N. Por que 2N, gente? Nós estamos falando de esporófito, né? Fase diploide. As células mãe, elas vão ser responsáveis por produzir os esporos. Então, elas sofrem meiose, certo? E vão produzir os esporos. Aqui a gente tem uma particularidade importante. As células mãe femininas não geram 4 células viáveis depois da meiose. Lembrem-se lá da meiose, que meiose produz 4 células finais, né? Aqui as 4 células não serão todas viáveis. Então, isso a gente fala que só um esporo, ou seja, só um megásporo vai ser funcional. Os outros 3, eles vão ser abortados, eles vão ser eliminados. Enquanto que a célula mãe masculina vai gerar 4 esporos viáveis, ou seja, 4 micrósporos viáveis. Então, para cada 4 micrósporos, a gente tem um megásporo, certo? Esses esporos, eles vão se desenvolver, certo? Aqui, o nosso micrósporo, o nosso esporo masculino se desenvolve em um grão de pólen, né? Se diferencia em um grão de pólen, certo? E o grão de pólen carrega dentro dele uma célula geradora, haploide, e uma célula do tubo também haploide, né? A célula geradora vai dar origem ao nosso gameta masculino e a célula do tubo vai dar origem ao nosso tubo polínico, e tudo isso dentro do nosso grão de pólen. Observem aqui que o esporo, ele gerou um quase gametófito. Por quê? O grão de pólen ainda não é um gametófito, ele ainda não carrega o gameta, porque a nossa célula geradora ainda não é o gameta masculino, certo? Então a gente diz que o nosso grão de pólen é um gametófito masculino imaturo, ok? Ele só será realmente um gametófito quando ele germinar, quando ele encontrar nossa planta feminina, certo? E o nosso megásporo funcional vai dar origem ao nosso gametófito feminino, haploide. O nosso gametófito feminino haploide carrega o gameta feminino, a nossa oosfera, carrega o gametanje, ou seja, aquele local de armazenamento do gameta, que é o arquegônio, e em volta deles a gente tem um tegumento, certo? Uma vez que o grão de pólen tenha sido levado pelo vento, ou seja, ele foi carregado pelo vento, e encontrado o nosso gametófito feminino, vejam, ele encontrou o gametófito feminino aqui na nossa florzinha, certo? Tudo isso está acontecendo aqui. Ele vai germinar, ele vai gerar um tubo polínico. Lembrem, célula do tubo gera o tubo polínico, e a célula geradora, por mitose, vai se dividir em 2 núcleos espermáticos. Agora, neste momento, o grão de pólen se torna o gametófito masculino maduro. Então, o gametófito masculino nas gimnospermas, ele só é gametófito masculino quando ele encontra o nosso gameta feminino, certo? Então, ó, aqui ele é gametófito masculino. Enquanto ele está na planta masculina, ele não é. Ok? Por que isso? Porque neste momento aqui, em que há encontro, os núcleos espermáticos é que são os gametas, certo? Antes disso não tem gameta. Bom, quando o nosso grão de pólen encontra e os núcleos espermáticos são gerados, um núcleo vai fecundar o nosso gameta feminino, que é a oosfera, certo? Gerando um zigoto 2N. Esse zigoto vai se desenvolver em um embrião, que por sua vez, no final, todo o nosso gametófito vai gerar a nossa semente. Então vejam, aqui a gente tem o nosso embrião 2N, o nosso endosperma N, nosso endosperma haploide, que nada mais é do que todas essas células aqui, esse conjunto de células que está dentro do gametófito, né? E a casca 2N, que é a casca do tegumento, né?
uma vez que essa semente se tornou viável e ela se desprende da árvore mãe, né, da planta mãe, ela vai gerar um novo esporófito 2N, uma nova plantinha. Então aqui parece que tem muitas fases, mas ela segue o mesmo princípio do nosso esquema da aula anterior. Ou seja, um esporófito 2N gera esporo N, certo? Então, ó, esporófito 2N gera esporo N. Esses esporos vão gerar um gametófito N, mas aqui a gente tem gametófito feminino e gametófito masculino, que vai gerar gametas. Quem são os gametas? Oosfera e núcleo espermático, que se fecundam, gerando um novo esporófito. Então, é simples, mas tem muitos nomes, né? Bom, e o último grupo de plantas é o grupo das angiospermas. As angiospermas são as plantas com maior abundância e com maior diversidade. Elas conquistaram o maior número de ambientes possíveis, diferente das gimnospermas. E a partir de agora, a gente tem a presença de flores e frutos. A flor aqui não serve só como órgão reprodutor, como era nas gimnospermas. Aqui, a flor também é um tecido de atração, certo? Isso é muito importante, porque atrai polinizadores, aumenta a chance de reprodução da angiosperma. Por conta disso também que elas conseguiram se espalhar por mais ambientes do que as gimnospermas. E o fruto, ele é importante também, por quê? Porque a gente consegue dispersar de maneira mais eficiente a semente. As gimnospermas, elas são plantas dependentes do vento. Então a polinização é quase que exclusiva pelo vento. A dispersão da semente é por gravidade ou também por poucas distâncias, mas nas angiospermas isso não acontece. A gente tem frutos que vão melhorar a dispersão de sementes e a flor como órgão de atração que vai melhorar o processo de polinização. Então aqui a gente tem a polinização por animais, a gente tem polinização por água, por outros métodos que antes a gente não tinha, certo? Bom, elas também produzem sementes, como eu disse, né? Elas também têm grão de pólen, mas agora os métodos de dispersão são mais eficientes, né? São em maior número. E a gente também chama as angiospermas de fanerógamas, ou seja, os órgãos reprodutores eles são visíveis. E por fim, o esporófito é a fase dominante, de novo, né? Então, aquilo que a gente observa de uma angiosperma é um esporófito. E só rapidamente para a gente falar das flores nas angiospermas, as flores elas são eixos adaptados para a reprodução, certo? E as flores elas têm 4 verticilos florais, ou seja, 4 tipos de folhas adaptadas para a reprodução. Então a gente tem o nosso cálice, a corola, o androceu e o gineceu. O cálice é o conjunto de sépalas, que são aquelas folhinhas que a gente encontra embaixo da pétala, que serve para proteção da pétala, né? Corola é o conjunto de pétalas, que são as folhas adaptadas para atração, né? Gineceu é o conjunto de carpelos, ou seja, o conjunto de órgãos femininos, ou seja, onde a gente vai encontrar o nosso ovário, o nosso óvulo, o nosso gameta feminino, que é a oosfera, né? E o androceu é o conjunto de estames, ou seja, os estames são os locais produtores de grão de pólen dos esporos masculinos e dos gametas masculinos. Então, dentro de uma flor, a gente pode ter os 4 verticilos florais, ou seja, pétala, sépala, androceu e gineceu, né, estame e carpelo. Mas a gente pode ter flores só masculinas ou flores só femininas, ok? Então, rapidamente, para a gente ver um esquema de uma flor. E o ciclo de vida das angiospermas, ele é muito parecido, assim, é muito próximo das gimnospermas, mas tem algumas particularidades. Então, a gente também tem uma célula-mãe aqui, que vai gerar os nossos esporos, né? Célula-mãe feminina e célula-mãe masculina, dentro da nossa flor. Então, só que agora, essa célula-mãe, ela tá em volta, ela tá dentro de um óvulo e esse óvulo está dentro de um ovário, que vai ser o nosso fruto no final das contas. E a nossa célula-mãe masculina está dentro da antera, ou seja,
que é a porção final do nosso estame, do nosso órgão masculino. Essas células-mãe também vão gerar esporos, da mesma maneira que nas gimnospermas. Ou seja, a célula-mãe feminina vai gerar só um megásporo funcional, ou seja, os outros 3 são abortados. Tudo isso acontecendo dentro do nosso ovário, dentro da nossa flor. E a célula-mãe masculina vai gerar 4 micrósporos, ou seja, 4 esporos funcionais. Tudo isso acontecendo na nossa flor masculina, dentro da antera da nossa flor masculina. Agora, tem uma pequena diferença na parte feminina. Esse megásporo funcional, ele vai sofrer modificações e vai sofrer 3 mitoses, ou seja, 3 divisões equacionais. E no final, de uma célula, ela vai se tornar 8. Essas 8 células, a gente dá nomes específicos. Então, 3 delas a gente chama de antípodas, 2 delas a gente chama de núcleos polares, 2 a gente chama de sinérgides, e a última é o nosso gameta realmente feminino, o nosso oosfera, certo? Então, essas 8 células, e mais aqui o nosso saco embrionário, ou seja, aonde está o nosso óvulo, olha o nosso óvulo aqui, né? Tudo isso é o nosso óvulo com as nossas células aqui dentro, a gente chama de gametófito feminino. Lembrando, mais uma vez, isso aqui está acontecendo na nossa flor feminina. Na parte masculina, os nossos micrósporos vão se diferenciar em grãos de pólen. E mais uma vez, como era nas gimnospermas, o grão de pólen ainda não é um gametófito, ele é um gametófito imaturo. Ele só vai se tornar gametófito quando estiver em fase de fecundação, né? Em vias de fecundar a oosfera. Da mesma maneira, o grão de pólen tem uma célula de tubo e núcleos espermáticos, né? E quando esse grão de pólen é levado até a flor feminina, ou seja, quando ele cai aqui em cima do nosso carpelo, o tubo polínico vai ser gerado, né, pela célula do tubo, e a célula generativa vai se dividir em 2 núcleos espermáticos. Agora, neste momento, nós temos o nosso gametófito masculino, certo? Bom, aqui a gente tem a nossa segunda diferença em relação aos gimnospermas. Nas angiospermas, a gente tem o que a gente chama de dupla fecundação, o que significa que um núcleo espermático vai fecundar a nossa oosfera, ou seja, um gameta masculino vai fecundar o gameta feminino. Isso é normal, consenso, né? Agora, o segundo núcleo espermático vai fecundar os nossos 2 núcleos polares. Vejam, essas 2 células que tem aqui no meio, certo? Por quê? Porque a união dos 2 núcleos espermáticos, dos 2 núcleos polares, mais o núcleo espermático, vai gerar um endosperma 3N. Então vejam, lá nas gimnospermas, o nosso endosperma era N, era haploide. Aqui o endosperma é 3N. Então vejam, ocorreu uma dupla fecundação. Um núcleo espermático fecundou a oosfera e o outro núcleo espermático fecundou os núcleos polares, certo? Esse zigoto, né, essa união dos 2 gametas vai gerar um embrião com o endosperma 3N em volta dele, então isso é a semente, né, e o tegumento aqui em volta, como vocês podem ver. E essa semente vai estar dentro do nosso fruto. Quem é o nosso fruto? É o nosso ovário, essa porção rosa aqui, ó, desenvolvido. Então a gente vai ter o fruto, que é o nosso ovário, e dentro do fruto a gente tem a semente, que é casca, né, que é tegumento, embrião e endosperma. Então imaginem vocês um pêssego ou uma laranja. Então a gente tem o fruto, que seria o ovário, a laranja seria o ovário, e dentro a gente tem as sementes, que dentro da semente a gente tem o embrião, certo? Uma vez que essa semente germine, ela vai gerar um esporófito novo, né? Um novo organismo. Então, tem muitas fases, muitos nomes, mas seguem o mesmo princípio. Então, vejam aqui nas angiospermas. O nosso grão de pólen caiu em cima do nosso
do nosso carpelo, o tubo polínico foi gerado, a célula generativa se dividiu em 2 núcleos espermáticos, certo? Um deles vai germinar a oosfera e o outro vai germinar os núcleos polares. Dessa maneira, a gente tem a formação da semente. E vejam que é importante a gente falar que nem toda... Às vezes a flor, né, às vezes o ovário, carrega mais de um óvulo. Isso significa que um fruto pode ter mais de uma semente, que é o exemplo da laranja, né? Então a gente tem um ovário com vários óvulos, que vão gerar várias sementes. Bom, vamos colocar todos os 4 grupos num esquema único para a gente entender? Então lembrem-se, a gente tem alternância de gerações, fase haploide e diploide. Vamos começar com a haploide, né, com o nosso gametófito. Então, quem é o gametófito nos 4 grupos? Nas briófitas, o nosso gametófito é o musguinho que a gente está vendo, né, na nossa fase haploide. Nas pteridófitas é o nosso prótalo. E nas gimnospermas e angiospermas, o nosso gametófito é dividido em masculino e feminino, ou seja, aqui a gente tem o nosso feminino das gimnospermas, aqui a gente tem o nosso feminino das angiospermas, né, que é saco embrionário e mais as 8 células, e o nosso gametófito masculino, tanto para um quanto para outro, quanto gimnospermas quanto angiospermas, é o grão de pólen germinado, né? Que lembrem-se, os núcleos espermáticos é que são os gametas. Bom, o nosso gametófito, então, vai carregar ou vai formar, né, os nossos gametas. E quem são os gametas nos 4 grupos? Bom, briófitas e pteridófitas têm oosfera em comum e anterozoides em comum, ou seja, gametas femininos e anterozoides como gametas masculinos, né? Nas gimnospermas e angiospermas, os nossos gametas também são a oosfera, mas agora o gameta feminino, né, a oosfera, mas agora o gameta masculino são os núcleos espermáticos. Lembrem-se, o gameta masculino vai fecundar o gameta feminino, né, gerando um zigoto 2N, que vai se desenvolver em um esporófito 2N. Quem são os esporófitos nos 4 grupos? O esporófito das briófitas é o esporófito que cresce em cima do gametófito, né, aquele pedúnculo que cresce em cima da briófita, né, em cima do gametófito. E nas outras plantas, esporófito é aquilo que a gente está vendo, né? A nossa plantinha de samambaia, a nossa sequoia, o nosso pé de laranja e assim por diante. Os esporófitos, ou a fase esporofítica, é a fase responsável por produção de esporos. E os esporos aqui nas 4 grupos são produzidos nesse esporófito aqui nas briófitas. Então aqui na cápsula tem a produção de esporos. Nas pteridófitas, atrás da folha da samambaia, lembrem-se, a gente tem os soros, que são o conjunto dos órgãos produtores de esporos. E nas gimnospermas e nas angiospermas, os esporos são de sexos separados. A gente tem o megásporo funcional feminino, né? Ou seja, o esporo feminino, ele é apenas um. E o esporo masculino são os micrósporos, que são 4. Uma vez que eles germinem ou que eles se desenvolvam, eles vão gerar um novo gametófito, certo? Então vejam, não é complicado, tem muitos nomes, né? Certo? Esse é o esquema geral dos 4 grupos, o que a gente tem que saber de mais importante. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que a gente responde. E é isso. Muito obrigada e até a próxima!